explicar. Nós não conseguimos. Nosso vocabulário é muito pobre. Como é que você vai explicar a presença de Deus nesse lugar? Como é que nós vamos explicar isso? Queridos, um filho de Deus, Deus não te chamou para ser apenas servo. Entenda isso. Você sabe quantas vezes tem escrito na Bíblia a palavra ovelha? 353 vezes. E todas as vezes que ela está escrita, é para trazer a realidade de cuidado ao pastoreio. Você sabe quantas vezes está relacionada a palavra filho e pai na Bíblia? 8.000 vezes. 8.000 vezes. Porque Deus não nos chamou como ovelha, querido. Nós somos criados nesse negócio. A gente foi formado nisso. Sabe por quê? Porque ensinaram nossos pais errado. E eles nos ensinaram da maneira que aprenderam. Deus nos separou para esse tempo. Tempo de paternidade. Amém. Tempo de filiação. Porque Deus não nos chamou como ovelha. Deus nos chamou como filhos. Papai está aqui nessa manhã. Ele está esperando ansiosamente. Sabe, às vezes eu chegava em casa, enquanto a Samira, a pastora, ministrava, e eu passava um flash na minha mente. E eu lembro que meus filhos eram pequenininhos, e eu chegava em casa, e eles, quando ouviam o barulho do carro, eles corriam se esconder. Eles se escondiam nos lugares mais óbvios, mas tudo que eles queriam era ser achados. Tudo que eles queriam era ter aquele momento. Papai chegou. Eles queriam ter aquele momento, sabe? Aquele momento do abraço, aquele momento do oi, mas aquele elemento surpresa. Sabe, eu vejo que Deus fica muitas vezes assim com a gente. Ele quer que nós o descobramos. Às vezes Ele brinca de esconde-esconde com a gente, para a gente procurar Ele. E às vezes Ele mostra a pontinha do pé. E eu lembro que o Yudi era muito inocente nisso. E às vezes ele se escondia atrás da cortina, mas a pontinha do chinelinho dele, a pontinha do pé ficava para fora. E eu fazia de conta que não estava vendo. Mas eu sabia que ele estava ali. Sabe, Deus, Deus, Ele fica se revelando por pequenas coisas, dizendo: olha, eu estou aqui. Se você olhar com mais atenção, você vai descortinar o céu, você vai me achar. Sabe, porque Ele quer, querido, um momento de intimidade com a gente. Ele quer um momento mais especial com a gente, mais exclusivo com a gente. Sabe como é que a gente se acostumou? Correria do Japão. Trabalhando das 8 às 8, trabalhando das 8 às 10. A gente acostumou naquele negócio: não, eu vou trabalhar e durante o percurso eu oro. Eu estou lá na linha para desestressar a fadiga da linha de produção aonde eu trabalho, então eu vou orar. Então ali eu vou entrar no particular com Deus. Não, querido, você está apenas atraindo um alívio para a tua fadiga da labuta diária. Isso não é intimidade. Intimidade com Deus. Deus está falando para crentes aqui esta manhã. Intimidade com Deus é quando nós separamos um tempo de qualidade com Ele, nem que for 5 minutos, nem que for 10 minutos, mas você acorda, quem sabe você é acostumado a acordar às 6. Aí então você passa a acordar às 10 para 6, você começa com 10 minutos, daqui a pouco aqueles 10 minutos está virando meia hora, está virando 1 hora, está virando 1h30. Eu quero ministrar um pouquinho sobre isso aqui nessa manhã. Deus tem colocado esta palavra no meu coração. Se você quiser abrir já a sua Bíblia, Josué capítulo 5.
Nós vamos chegar aí no meio da mensagem nessa manhã. Quando eu olho para o texto onde relata a vida do povo de Israel, é muito fácil para mim começar pelo capítulo 12 de Êxodo. Ano de 2015, entenda isso. Você não vai mais conseguir viver por promessa. Você não vai conseguir mais se mover por promessa. Eu entendo que a maior promessa que nós podemos ter, que Jesus disse com sua própria boca: subirei ao Pai, mas voltarei para buscar a minha igreja. Mas eu não preciso esperar Jesus voltar para já viver no céu. Eu já posso viver o reino de Deus aqui nessa terra, tendo uma vida de intimidade com Ele. Eu posso atrair a presença dEle para cá, sabe por quê? Porque o reino dEle está dentro de nós. Mas eu preciso de uma ferramenta que chama-se intimidade para extrair esse reino que está aqui dentro para fora do meu casamento, da minha vida com Ele, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, da igreja onde eu estou plantado. Quando Deus tira o povo hebreu do Egito, e se eu intitular essa mensagem aqui nessa manhã, sabe como que eu intitularia? Salvos, porém desviados. Dá a impressão que é contraditório, não? Salvos, porém desviados. Por quê? Porque tudo aquilo que nos tira do propósito original de Deus, que é viver na sua presença, estar com Ele e viver o seu reino aqui na terra, se desvia. Se você vê uma locomotiva, ela tem o seu trilho para andar. Ela sai de uma estação. Meu pai trabalhou 32 anos na rede ferroviária no Brasil. E eu cresci na estação de trem, vendo locomotivas e composições chegarem e partirem. Mas interessante que o trilho ele tira aquela locomotiva de um ponto de origem e leva para um ponto de destino, mas no meio do trajeto, se tiver uma linha e for virada a chave, então o trem, eles costumam dizer isso, que o trem se desvia. Está carregado, está com a sua composição formada, mas no meio do trajeto ele desviou do propósito que era para chegar na estação de destino. É fácil eu falar isso porque eu cresci nessa realidade, eu cresci vendo isso com os meus olhos. Meu pai me ensinou isso. O povo de Israel foi tirado do Egito salvo. Por quê? Porque foi dito ao povo de Israel: cada casa sacrificará um cordeiro, colocará o sangue na bacia e passará o sangue que está na bacia nos umbrais da porta, simbolizando a Páscoa, simbolizando salvação em Cristo, simbolizando o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Saíram do Egito salvos por promessa, porque eles creram na promessa que foi dada a Abraão e que Moisés restaurou essa promessa, vivenciando, avivando essa promessa no coração do povo. Saíram por promessa. Se você viver por promessa, mais cedo ou mais tarde, se essa promessa de repente demorar anos para se cumprir na sua vida, com certeza nós desfalecemos. Por quê? Porque eu não consigo viver por promessa. Quando chega no deserto, o que aconteceu? O Egito foi salvação e livramento para um povo, o povo hebreu. Quando chega no deserto, o que o deserto foi para o povo hebreu? O deserto foi um lugar de arrependimento. Viviam pela promessa e não por propósito. As coisas que
tinham no Egito ainda estavam dentro do coração do povo. Não tem como extrair o reino de Deus daqui de dentro. Se as coisas do Egito, do mundo, os vícios, as coisas que permeavam a nossa existência outrora sem Cristo, não tem como extrair se não houver o arrependimento. Uma geração morreu no deserto. 40 anos demorou. Todos os homens, que era contado apenas pelos cabeças de cada família, todos aqueles de 21 anos para cima morreram dentro de 40 anos. Por quê? Porque não conseguiam obedecer a Deus, não conseguiam ter intimidade com Deus, não conseguiam ter uma vida com Deus, não conseguiam ter um momento de... não conseguiam ter uma adoração espontânea para Deus. Eu e o pastor temos conversado sobre um assunto. Ninguém consegue mais pregar nesses altares, pregadores de finais de semana. Te canto que eu comente que biar. Só consegue pregar os pregadores de segunda a segunda. Sabe por quê? Não é o altar que faz a minha vida. O que faz a minha vida é a presença de Deus. Queridos, nós estamos vivendo Jesus disse, se não formos como uma criança, não conseguiremos ver o reino de Deus. Eu não entendia isso durante muito tempo, mas essa semana eu entendi. Coisa maravilhosa nessa mina ter entendimento. Pastores, vocês sabem do que eu estou falando, ter entendimento. O pastor liberou uma palavra aqui domingo passado. Quantos estavam aqui? A questão de consagração, de jejum, de separação. Sabe o que aconteceu? Eu peguei a outra parte da pregação, não peguei essa. No caminho, meus filhos falaram assim para mim: pai, o que é jejum? Olha só, nós temos que ser como uma criança para alcançar, para ver, para estar no reino de Deus. O que é jejum? E eu fui explicando. Pai, o que é consagração? Falei, agora complicou. E eu fui explicando. Passou, chegamos em casa. Quando chegou a noite, nós fomos jantar juntos. Aí eu peguei aquela Coca-Cola de 2 litros. Ô, delícia! Eu, toda vez que eu tomo uma Coca-Cola, que ela faz... Psh, que Deus abençoe quem teve essa ideia. O trimbão, né? E aí eu fui servir o Yudi e a Kaori. Eles fizeram assim com o copo. Não, pai. Eu não posso tomar. Oh, meu Deus. Santo Deus. Você não entende? Você não alcança? Deus vai usar seus filhos para te ensinar. Oh, meu pai. Eu não posso, pai. Disse, por quê, filha? Porque eu entrei numa consagração, eu não vou tomar Coca-Cola durante essa semana. Como é que é? Lógico que a gente entra para orientar. Não, filho, então vamos fazer assim, meu filho. Vamos fazer 3 dias essa semana. Aí na semana que vem, vamos aumentar um dia, se você quiser. Mas isso tem que partir daqui. Irmãos, eu não consegui nem jantar. Sabe por que Jesus disse que nós temos que ser uma criança para alcançar o reino de Deus? Se você falar lá para conversar com a sua filha, você mostrar um pirulito para ela, o que ela vai fazer? Dá. Ela reage na hora. Ela não deixa para a semana que vem. Ela não deixa para amanhã. Ela não deixa para o mês 6. Ela não deixa para o início do ano. Ela não deixa para o dia 1º, como nós fizemos, né, pastor? Ela não deixa. Sabe o que ela faz? Ela reage na hora. Deus está esperando uma resposta dessa igreja. As palavras têm sido ministradas aqui. Gente, eu pego aquilo, eu levo para casa. E aquilo que eu deixo escapar, Deus está usando os meus filhos para ensinar. Se você não tiver afim, pai, Deus vai despertar o teu filho. E quando ele quer que ou me deve assar, quando ele estiver te ensinando, não reclame, não murmure.
Se você não entende, aquela geração não entendeu. Até Moisés passou. Não entrou na terra que Deus prometeu. Não entrou na intimidade que Deus queria. Não era a terra que Deus tinha prometido. Deus tinha prometido era a presença para ele, porque Deus disse a Josué, quando levantou no lugar de Moisés: a terra que você pisar a planta dos teus pés, essa eu vos tenho dado por herança. Jericó era a porta de entrada para Canaã. E quando eu li essa passagem, sabe o que eu entendi? A minha mente viajou há anos atrás, quando estive no Brasil, em 2004. E uma profeta que não sabe nem onde está o Japão no mapa. Eu estava numa igrejinha pequenininha, participando de uma consagração. Só tinha vaso. Quando eu entrei naquele lugar, gente, minha carne estremeceu. Eu falei: Deus, que lugar que o Senhor me trouxe? Um lugarzinho sem nome, sem placa, mas a presença de Deus era palpável. E Deus levanta um vaso de uns 2 metros de altura, uma mulher enorme, grande, branquinha, igual essa mesinha aqui. Irmãos, que autoridade, que potência de Deus. Eu olhei para ela, a gente não dá nada para muitos, não é verdade? Mas quando aquela mulher pegou o microfone, Jesus Cristo da minha alma. E eu estava lá na última cadeira e ela começou a ministrar e ela virou para mim e disse: olha, você que está aí no último lugar aí, assim. Aí eu abaixei e olhei para trás, será que tem alguém atrás de mim, né? E ela mandou eu ficar de pé. E ela disse assim: na cidade que você está, cidade de Oizumi, lá no Japão, porque você não é daqui, aquela cidade é a porta de entrada para aquela província. Aleluia. E eu me lembrei daquela promessa. Eu me lembrei daquela revelação. Capítulo 5, verso 8. Só vou ficar com o verso 8. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Acontece que em 40 anos de deserto, todos os filhos que nasceram durante 40 anos não foram circuncidados. E uma marca que Deus deixou para o povo de Israel, para o povo hebreu, é que seriam circuncisos todos os machos depois de 8 dias de nascido. Circuncisão, fala sobre a genital masculina. Deixa eu te dizer uma coisa: toda vez que a Bíblia fala sobre as genitais, órgão reprodutor, está falando de intimidade. Começaram na promessa, no deserto, arrependimento, não entenderam, se esqueceram até do princípio. Existem princípios que não podem ser violados. Ela interrompe a intimidade, a glória de Deus não desce, a enfermidade toma conta, a cura não se manifesta, e o diabo vai tomando conta do terreno, e quando menos pensamos, estamos na religiosidade e não no reino. Deus levanta Josué, a próxima geração. Debanto Kibal Asakomenai. Pastor, nós muitas vezes vamos ser Moisés para essa geração, mas haverá muitas vezes que nós vamos ser Josués. Mas a geração de Josué está aí, é a próxima geração nossa. Uma geração que vai falar de intimidade, vai pregar intimidade, vai ministrar intimidade, porque ela vive na intimidade com Deus com tanta facilidade. O que nós fazemos força, a minha geração faz força para andar, faz força para viver.
A próxima geração de Josué, ela vai fluir, porque águas, rios de água viva fluirão no ventre do ventre daquele que está no reino, e o reino sai para fora. Aleluia. Nós vamos nos esquecendo. Então, Josué, vamos fazer o seguinte: vamos circuncidar todo mundo, porque nós não podemos entrar em Jericó sem intimidade. Por quê? Eles ficaram um tempo até que fossem sarados. A gente está acostumado com o evangelho estralar de dedo. Vou fazer uma campanha de 3 dias de não sei do que para receber não sei o que lá. Conversa fiada, meu filho, você pode até receber, mas aquilo vai ser só para um momento na sua vida. Deus não quer ser apenas um momento, Ele quer ser eterno na sua vida. Ele quer ser eterno na minha vida. Ele quer ser eterno dentro da igreja. Ele quer ser o constante eu sou. Ele é hoje, amanhã eu sou, depois da manhã eu sou, no ano que vem eu sou. É isso que Ele quer ser na nossa vida. Porque foram sarados, demorou um tempo de intimidade. A sua intimidade, as suas entranhas estavam sendo tocadas na circuncisão. Eu não vou falar aqui sobre circuncisão, como era feito, senão você vai se arrepiar. Queridos, é forte que o Senhor me deu nessa semana, nessa cidade aqui. Há muitos. Peraí, antes disso, quem foi que Josué circuncidou? Os de fora? Os de dentro. Deus quer circuncidar nosso coração nesta manhã. Deus quer circuncidar aqui dentro. Colocar sentimentos que não podem ser tirados mais de você. Aleluia, Deus. Eu estou numa erupção interna. Eu tenho conversado isso com o pastor. Só pode tirar de mim se arrancar minha entranha fora. Que tenhais em vós sentimentos entranháveis de amor e misericórdia em Cristo, disse Paulo. O que está entranhável não pode ser tirado. Só se matar, gente. Espírito Santo, isso é maravilhoso. Só se matar, gente. E se for para morrer para Deus, então é glória, querido. Nessa cidade, escute, muita gente que era da casa não vem mais para a casa do papai. Não vem para a igreja, não vai para a balada, não vai para a corrupção, não parte para as coisas corruptas da vida, mas também não vem para a igreja. Sabe por que nós precisamos ser sarados? Na intimidade. Para levar a intimidade para esse povo. Vai começar pelos da casa, não pelos de fora, entenda isso. Vai começar na nossa casa, não pela igreja. Vai começar na nossa casa, vai começar na nossa vida. Entenda isso, lá em casa, na sala, no quarto, na despensa. Tem que eu assar, de comendem de assar. Que mais uma revelação? Essa desceu quentinha. Êxodo capítulo, ai meu Deus, acho que é o 12. Jetro vai visitar Moisés, pastor. Gente, de vez em quando nós vamos receber uns homens de Deus, umas mulheres de Deus, para trazer um conselho do céu para nós a respeito de muita coisa. Moisés, não faz assim, você vai morrer, vai matar o povo. Olha, você está achando que célula é coisa da onde? Moisés constituiu célula entre o povo. Moisés faz o seguinte: Jetro era sacerdote em Midian, constitui cabeça de 10. Se você não entrar nisso, você não vai conseguir intimidade com M. Astal.
Constitui cabeça de 10, 1. Conta comigo. Constitui cabeça de 50, 1. Conta comigo. Constitui cabeça de 100, 1. E cabeça de 1000. A cada 1000 tinha 33 líderes. Toda vez que Moisés precisava locomover o povo, você acha que ele ia de tenda em tenda, em família? Olha, vamos, levanta o acampamento, vamos andar, vamos marchar, vamos rodear. De que abandura checanto que biadai. Sabe por que Josué conseguiu circuncidar? Você acha que ele mesmo circuncidou todo macho? Não. Aprendeu com o pai. Aprendeu com o pai. Está entendendo o mistério? Mistério significa coisa não revelada. Mas quando estamos em Deus, todo o mistério é revelado aos seus profetas, seus amigos. Aí, aleluia. Aleluia. Gente, eu estou sentindo muito forte a presença do Papai do Céu aqui. Ele ia mover. Então ele comunicava os líderes de cada cabeça que ele constituiu. Quando foi para trazer intimidade, então Edequiabassauê. O que o pastor está fazendo? Para implantar esse novo de Deus, ele está usando os cabeças que ele constituiu. Amém. Dá para mover todo o povo com meia dúzia. Está entendendo? A intimidade. Você não pode abrir a sua intimidade para qualquer um. Circuncisão significa intimidade. Quando Josué determinou que fosse circuncidado o povo, não era a intimidade física, querido, entenda isso, era a intimidade do trono, do reino. A intimidade com Deus, porque um projeto que Deus disse desde o Egito não foi para andar como uma nuvem. Eu vou fazer sombrinha para você, tá? Ah não, você está com frio, então eu vou ser o calor da noite para você, tá bom? Nunca foi o projeto de Deus esse. A gente acostumou com esses negócios. Dá um sinal. Eu lá preciso de sinal se eu estou fazendo MDA. Eu lá preciso de sinal se eu tenho alguém sobre a minha vida que me dá destino. Eu preciso lá de sinal se eu tenho alguém, aleluia, que me ajuda nas minhas decisões. Que me ajuda a ter intimidade com Deus. Deus queria andar no meio do povo. Deus queria andar dentro do povo. Não tem jeito, né? Eu tenho que acabar em família, o negócio é terrível. Quando Deus te dá uma coisa, não adianta você querer mudar, que você sempre vai acabar falando aquilo que Deus te deu. Quem que ensinou os filhos a receberem essa intimidade que Deus usou a Josué para o povo? Eu disse aqui, deserto é um lugar de arrependimento. Não existe nenhum avivamento sem arrependimento. Sinais de avivamento são precedidas por um arrependimento genuíno. Quem que ensinou? Quem que colocou a próxima geração dentro de Canaã? Foi Josué? Eu digo para você, no meu curto entendimento e muito limitado, que não. Para mim, quem colocou a próxima geração dentro de uma circuncisão foram pais arrependidos. Deus deu 40 anos para eles se arrependerem genuinamente e colocarem seus filhos para tomarem posse do que Deus prometeu. Porque não podemos ser, eles entenderam que não podiam viver por promessa. Eles precisavam viver por propósito. Qual era o propósito? Andar na presença dele e esse povo ser chamado pelo nome de Deus. O propósito do povo era esse.
Ser chamado pelo nome de Deus. Deus disse que esse povo seria chamado pelo seu nome. Eu não sei se você já está ansiando isso. Não julgo ter alcançado, porque apenas comecei aos meus 45 anos. Apenas comecei, não julgo ter alcançado. Aqueles que nos veem, queridos, precisam sentir, aqueles que encostam em nós, precisam sentir alguma coisa diferente. Chega de ser egoísta. Eu tive uma experiência tão bonita, tão simples, tão bonita essa semana. Eu trabalho com veículo pesado, vocês sabem, e eu encostei num Kyakusan para descarregar o caminhão. E na minha frente entrou entrou outra transportadora. Era meu horário de descarregar. E eu não posso falhar do meu horário, mas eu tenho 30 minutos. Mas a habilidade que Deus nos dá deixa a gente meio esperto para fazer as coisas, né? E aí, me dão 30 minutos, mas eu consigo fazer com 10, 12, 15, no máximo já está tudo pronto. E a pessoa que entrou na minha frente disse assim: olha, eu sei que é seu horário, mas será que eu posso descarregar na sua frente, que eu estou super atrasado, porque a fábrica atrasou. E você sabe que é complicado. Eu falei: não, tudo bem. Então faz assim, eu vou deixar meu caminhão bem encostadinho atrás do seu aqui, você não se preocupa, então eu vou aí te ajudar. E eu fui ajudar ele. Amém. Glória a Deus. Oh, Deus. Sabe o que aconteceu? Aquele homem não era um motorista de caminhão. Ele era o cachorro de uma outra transportadora que estava cobrindo a falta de um funcionário. Aí ele esperou. Eu dei a volta na empresa, estacionei, que eu fui pegar um café. A hora que eu abri a porta, ele já saiu do caminhão dele. Falou: eu estava te esperando, vamos lá tomar um café. E fomos tomar um café. Chegou ali, queridos, ele me fez uma proposta de trabalho, porque a empresa quer me colocar de volta para trabalhar à noite de novo. E eu não quero isso. Eu não posso parar. Aleluia. O que te move, queridos, o que está te movendo é aquilo que te para. Só apenas aquilo, vou repetir, eu disse isso domingo retrasado, vou repetir de novo. Somente aquilo que te move pode parar. Se o dinheiro é que te move na presença de Deus, quando ele entrar em escassez, Paulo disse: eu sei vivendo muito, mas eu sei vivendo pouco também. Ele não parava. Se o dinheiro é o que te move, o dinheiro é o que te para. Se a promessa que te move, a promessa também pode te parar. Porque no meio do percurso, Deus pode mudar a promessa a teu respeito, mediante a tua posicionamento, a tua atitude diante dele. Derrabuque a salvendência. Maria, quantos anos você me conhece? 20 por aí, né? Me sai, Netia. Quantos anos, Netia? Não gosto não. Você não vai falar, se meu pai. Você vai brigar comigo depois, ó, o couro come. Quando Deus me levantou, sabe como que foi que Deus me levantou? Lembra-me, sai? Eu era um canelinha de fogo. Saltava igual pipoca. Eita, Deus me tomava em profecia. Era uma coisa linda. Eu tinha umas visões, gente, que eu voltava tribulado para casa. Mas isso não pode me mover. E depois no percurso, Deus me disse: fui ao Brasil, Deus levantou N profetas para dizer: vou te levantar profeta, homem como boca de Deus, aleluia. Mas no meio desses 20 anos, mudou a palavra. Mudou porque eu quis mais, eu fui buscar mais. E quando eu cheguei nos 40, achando que sabia tudo, que já tinha visto tudo, Deus me deu uma rasteira, me jogou no chão e falou: começa tudo de novo. Eu estou sentindo muito forte a revelação de Deus. Sabe o que acontece? Querido, conforme tu restaura, vai passando os anos, tem que mudar o seu posicionamento diante de Deus. Se você começa na intimidade, quando vai passando o tempo, não seja um crente velho de igreja, seja um crente de unção nova, renovada a todos os dias. O novo é o que Deus tem para nós. Quem vive de passado é o dia do que está muito forte. Chega de ficar repetindo as promessas que ficaram no passado. Eu não quero alcançar essa promessa. Sabe por que eu não quero? Porque eu não preciso.
Eu preciso alcançar o reino. Porque se eu estiver no seu, se ele estiver saindo daqui de dentro para fora, sabe o que vai acontecer? A promessa vai vir na minha mão. Quem precisa de dinheiro aqui nessa manhã? Vamos ver. Para que você precisa? Se for para gastar naquilo que não é pão, uma palavra profética com entendimento, Deus não vai te dar. De carabara, xadaraba. Tem coisas que são meninice que não vai fazer mais parte da sua vida. Porque o reino, ele é feito de posição. Eu não posso viver por promessa, gente, eu tenho que viver por propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Viver para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não se julgue nos quarentão como eu, achando que sabe tudo. Não, querido. Meu pai disse isso para mim. Ele está aqui. Deus tremendo. Aleluia. Ele disse que nos seus 51, né? Não, diminui um pouco aí, Vaz, me ajuda. Ele disse para mim que no seu 61 ele está apenas começando. Eu falei, como é que é? Eu conheço ele. Eu estou com 45 e às vezes me bate ânsia de desânimo. Claro, só acontece comigo. Só acontece comigo, aleluia. A sua casa, Deus quer usar você. Tem que começar em casa. É lá. Cadê o altar, querido? É lá. Chorou. A circuncisão estava simbolizando o altar que Deus queria na vida de cada pai, de cada homem do povo hebreu. Eu estou começando a sentir um cheiro de poeira. Estou sendo sincero, gente. Estou sentindo um cheiro de poeira. Vocês não estão sentindo? Tem gente com aqui dentro do peito está querendo dar um... Uá! Sabe por que é o cheiro de poeira? Eu estou sentindo um cheiro de muralhas de Jericó, de religiosidade que vão cair. Eu estou sentindo um cheiro de poeira, Laurence. Eu estou sentindo um cheiro de poeira, filho. Eu estou sentindo um cheiro muito forte de poeira. Você está achando que uma muralha do tamanho de Jericó, quando caiu, fez o quê? Só barulho? Vai ter gente que para andar no meio dessa poeira, os seus olhos não vão conseguir ver. A gente está acontecendo um momento na minha vida que eu não estou enxergando o que é ali na frente. Eu não estou enxergando, o pastor sabe disso. Mas eu estou vivendo pelo propósito. Você só vai conseguir andar no meio dessa da borraçal aí, dos estrondos, dos escombros, da destruição do império que o diabo levantou nessa cidade. Declarava andaracho com propósito e não com seus ouvidos. E não vê se tem Bíblia nisso. Não sou movido por aquilo que ouço, não sou movido por aquilo que vejo, mas eu sou apenas movido por aquilo que creio, disse Paulo. Não me movo por aquilo que eu ouço. Aparece tanta gente dizendo tanta coisa, mas não vive nada. Aparece gente dizendo que está vendo tanta coisa, mas estão mais cegos que um cego de nascença. Não sou movido por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu vejo. Eu sou movido por aquilo que eu creio, porque eu creio que minha vida tem um propósito em Deus, para Deus e nele. Salvos, porém desviados. Você pode estar aqui dentro da igreja nessa manhã. Saiu do propósito original de Deus.
Deus falou para você que Deus não quer chocamudar bassaduré. Eu quero ser profeta aqui. Deus falou para você que te levantou e te deu as nações. Aleluia, Jesus. Não queira uma etnia se Deus te deu as nações. Você quer? Tu te oboquia tu de raça boande. Tem gente, você não pode sair do propósito original de Deus para a sua vida. Se Deus disse para você que entre as tabucandurés, que você vai cuidar, que você vai ser pai, vai ser mãe de alguém, entenda. Não queira brincar de igrejinha. Você vai desviar, não vai perder salvação. Entenda isso, você não perde a salvação. Você deixa de concluir o propósito original de Deus para você. Só isso. Tinha um programinha de televisão que de vez em quando eu assistia, quando eu estava no Brasil, que... Como é que chamava? Você decide? Você decide, né? Você decide. É isso mesmo? Não é programinha de televisão, mas você decide. Eu decido. Intimidade tem um preço a ser pago para tê-la. Não é de qualquer jeito. Para ter intimidade, querido, tem um preço a ser pago. Hoje é culto de ceia do Senhor. Quando Moisés ministrou a Páscoa sobre o povo hebreu, o próximo versículo diz assim: ensinai isso a vossos filhos, e todas as vezes que perguntarem sobre essa cerimônia, vós direi a vossos filhos: salvação sobre o povo e livramento quando estavam escravos na terra do Egito. Não vai me admirar se meus filhos perguntarem a respeito da ceia quando eu voltar para casa hoje. Não vai me admirar. Lógico que eu já tenho ensinado. A gente tem ministrado em casa também. Você já experimentou fazer uma santa ceia na sua casa? Eu estou falando de intimidade. Segura aí, estou terminando. Vou terminar agora. Eu estou falando de intimidade. Você já experimentou ministrar uma santa ceia na sua casa? Cadê os pais aqui? Ô Julião, levanta a mão, nós somos sacerdote, cara. Né? Cadê o Nelson? Cadê o sacerdote? Os homens da casa aqui, cadê os homens? Levanta. Cadê os homens? Todos os homens, sacerdotes, todos os homens. Levanta a sua mão direita comigo assim para mim ver que você está entendendo o que eu estou dizendo. Amém. Você já experimentou fazer uma santa ceia na sua casa? Pode abaixar a mão. Você já experimentou fazer? Experimenta. Tu vai ver o que vai acontecer. Eu não posso esperar vir na igreja para me sentir Deus. Eu não posso esperar vir na igreja para me renovar meus votos com Ele. Eu não posso esperar vir aqui no lugar de celebração para esperar Deus falar comigo. Para mim, o momento mais íntimo que eu tenho na presença de Deus, para mim, como corpo, e não como indivíduo, como cidadão do céu, como alguém que é portador da presença de Deus, não estou dizendo isso, como celebração, como povo que se reúne, a congregação do justo, o momento de maior intimidade é esse. Sabe quem que precisa de ceia? Quem mais precisa de ceia? Diga eu. Eu. Fala forte, seja convicto. Eu. Porque eu sou pecador. Jesus não veio para os santos. Ele não veio para os perfeitos. Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Para aqueles que necessitavam de misericórdia, entenda isso. Estou falando de intimidade. Quem precisa de ceia sou eu. Cada vez que eu ceio com Ele, Ele ministra sobre a minha vida. Aleluia. O sangue alabaço candurece a sal.
eu relembro daquela cerimônia, eu passo isso aos meus filhos. Então eu estou ensinando eles a tomarem posse daquilo que Deus prometeu. O que eu não alcancei, meus filhos alcançarão. O que a minha geração não alcançou, a próxima geração depois de mim vai alcançar. O que Moisés não alcançou, Josué alcançou. O que Moisés não pisou a planta dos pés, abadarachando que Moisés, ele só viu, mas não tomou posse, ele não entrou. Mas Josué sim. Por quê? Porque ele ensinou a próxima geração a respeito de intimidade. Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que considera a gente louco. Uma pessoa, escute, eu vou falar de mim agora. É fácil falar da gente, porque a gente fala com propriedade. Desse ministério eu sou o primogênito. Da casa do meu pai eu também sou o primogênito. O ruim de ser primogênito é que a gente parece que é feito de experimentos. Alguns dão certo, outros não. Mas faz parte da vida. Minha filha, minha primogênita é assim também. Deixa eu te dizer uma coisa. Um figurinha religioso, carteirinha de nananana, diploma de nananana, um monte, coleciona. Não estou dizendo que é errado você ter conhecimento, tenha conhecimento, mas a letra não pode atrapalhar o mover do Espírito. Ele disse para mim assim: você é pastor há quanto tempo? Aí eu fui contar nos dedos. Bom, de 99 até aqui, 16 anos. Como que você não é pastor de uma igreja ainda? Eu falei: você quer que eu te responda? Então eu vou te responder. Porque eu sei quem eu sou em Deus. E sei quem Ele é em mim. 40 anos Josué sendo visto como um camaradinha que sentava à beira da tenda de Josué. Eu disse para ele: eu não sei onde você está, querido. Eu estou à beira da tenda do meu Moisés. Sabe por quê? Deus tirou a religiosidade. Aleluia. Ainda tem resquício, precisa tirar mais, que de vez em quando eu me pego pensando nela. Eu estou sentadinho na tenda de Moisés. Estou vendo tudo que ele faz. Estou anotando tudo. Eu disse para ele: olha, eu não sei, né? Como você está exercendo seu ministério, mas eu estou começando de novo. E começando certo. Sim, Jesus. Aleluia. Começando de dentro para fora. Começando de casa para fora. Começando do meu quarto. Começando da minha cozinha, da minha sala. Eu falei: eu queria que você pudesse vir na minha casa e ficar 2 semanas comigo. Você ia entender do que eu estou falando. Você ia ver minha filha te ensinar coisas que você nem sonha. Ia ver meu filho te ensinar coisas que você nunca pensou. É tremendo. Pai, o destravamento dos nossos filhos começa em nós. Fique de pé nesse momento. Que nesse 2015 venha um tempo de entendimento sobre nós. Visita a mente. Visita o coração nesta manhã. Com uma porção de entendimento. Entendimento. Que o nosso coração seja como uma engrenagem com a nossa mente, batendo, pulsando no mesmo compasso. Porque nós não podemos pensar uma coisa, sentir outra, e dentro das nossas entranhas ter outra. Que nem de asabum, quem de omanaiassé, Deus que deu anaracha, que o processar da nossa mente seja com entendimento, que desça sobre o nosso coração por decisão, e que desça a nossa entranha por propósito. Senhor, Deus, que haja entendimento nos nossos dias. O homem sábio, a tua palavra diz que o homem sábio sabe contar os seus dias na terra. Não é os seus dias de existência, não é os seus dias que ele vai viver, mas os dias que o Senhor Deus lhe dá. Ele sabe contar o tempo, o que fazer, quando fazer, para onde ir, se ficar, se levantar, se sentar, se caminhar ou se correr. Ele sabe contar os seus dias, porque há entendimento. Eu oro em nome de Jesus nessa manhã. Amém.